Gente, ontem Belo Horizonte celebrou 124 anos de história. Mas será que você conhece bem sobre a nossa capital? Hoje recebemos no estúdio a historiadora e autora do livro Belo Horizonte Ontem e Hoje, Cristina Ávila, e o editor do livro, Fernando Pedro. Bom dia, gente. Bom Sejam dia, tudo bem, bem-vindos Maria? aqui, Cristina e Fernando. Obrigado. Alegria ter Obrigado. aqui. É com esse livro aqui, gente, ó, deixa eu mostrar para a tela aqui o livro, que a capa linda, cheio de foto lindo. Sim. E eu queria que vocês começassem a contar pra gente, como que foi o processo de elaboração desse livro. Cristina. Bom, eu já tinha, como eu trabalho com pesquisa há muitos anos, eu já tinha alguma coisa pesquisada sobre Belo Horizonte. E o Fernando é meu amigo, é meu editor em outros livros. Ele mostrou há 2 anos, né? Foi antes da pandemia. Interesse em fazer um livro sobre Belo Horizonte. Então, nós começamos o processo. Eu comecei pela parte, primeiro, a parte histórica do Você, como historiadora, já tinha muita coisa na bagagem. Já tinha muita coisa na bagagem. Né? Mas a parte toda de iconografia foi pesquisada, principalmente no Museu Abílio Barreto, e nós tivemos um fotógrafo para as referências atuais. Fernando, um livro de Belo Horizonte, assim, tô falando para venda mesmo, né? É interessante para o editor trazer um livro sobre a história da cidade? Sim, é muito interessante. Nós temos feito alguns livros dentro dessa série Ontem e Hoje, de algumas cidades de Minas. Né? Fizemos Araguari, Barbacena, Nova Lima, e estamos editando agora Belo Horizonte, preparando um de Araxá. Então, por quê? É muito importante que os estudantes, que o público da cidade conheça a sua história. Claro. Pois só assim ele pode valorizá-la, divulgá-la, preservar. Amar, né? Amar só ama o que conhece. Então, é muito importante que as pessoas estejam felizes no local em que vivem. E uma das maneiras, né, de absorver a cidadania, de se sentir cidadão, é conhecendo a sua história. A história é muito importante para o cotidiano. Quando você fala dos estudantes, então é um livro que a gente pode indicar para educadores e para os estudantes. O livro foi totalmente preparado nesse sentido, né? Então, ele tanto atende ao público em geral, mas ele está todo baseado nas bases do BNCC. Então, ele é voltado para uso em sala de aula. Então, é um livro feito para a rede pública de ensino, para as escolas particulares, pois até então nós não tínhamos em Belo Horizonte um material sistematizado para o estudante em sala de aula. Cristina, existem muitos relatos sobre a história de Belo Horizonte ou foi uma pesquisa difícil de encontrar? Existem relatos, mas relatos assim, bem mais antigos. A parte contemporânea, digamos assim, de 20 anos para cá, foi uma pesquisa que a gente teve que fazer quase que in loco. Interessante, né? O antigo tem e o novo, a nova tecnologia não tem. Não tem, inclusive tem erros. Essa é uma coisa boa para a gente falar para os professores e para os estudantes, que eu encontrei em alguns sites sobre Belo Horizonte com erros assim, históricos muito importantes. Pode falar algum aqui que te vem na memória? Posso falar. Por exemplo, eu não vou citar, porque eu nem lembro o número do site. Teve um site que eu olhei que falava que o pirulito, o nosso famoso pirulito, ali na da Praça 7, na década de 70, com ampliação da cidade. Ele foi para Savassi. Ele foi para Savassi, exatamente. Mas, nesse site, fala que ele foi para dentro do Museu Abílio Barreto. Que nem cabe. Nem como para lá. Então, assim, a criança, o adolescente,
E até mesmo um professor pode se enganar Com essas certeza. fontes que são feitas por leigos, não são fontes de historiador. Curiosidade, pessoas curiosas, né? Que não estudaram, que não fizeram nada. Que não fizeram a pesquisa. É verdade, e isso induz ao erro. Exatamente. A sistematização em um livro, né, é fundamental. A internet, as mídias sociais, essa questão toda que existe hoje, está tão presente no cotidiano dos estudantes e das pessoas, não pode ser a única fonte. Com certeza. Né? O livro, ele não perde o seu valor e eu acho que nós temos que retomar esta campanha para a importância do livro. Verdade. Né? Porque os estudantes hoje, você vê todos, a pesquisa vai na internet. Verdade. E a coisa não pode ser dessa Não forma. pode ser, o livro é né? muito O livro é importante. fundamental. Eu sou, além de professora, né? Fui muitos anos professora universitária e fui também professora primária. No meu É bom que você já começo conhece de todo carreira. o processo, né? O começo até o final. No meu começo de carreira. Eu trabalhei no grupo Barão do Rio Branco como professora. E já estava fazendo um curso de História. E com meus filhos, com a experiência de ser mãe, eu tenho 3 filhos, e é básico. E foi muito difícil, muitas vezes, para eles entenderem coisas, principalmente para os mais jovens, né? Porque eu tenho um filho que já é adulto, já está resolvido, tem mais de 40 anos, e tive 2 Mais temporões. que estão agora, que estão se formando. Já também são adultos. Agora são adultos, mas não eram. Sim. E eles não sabiam o que era quarteirão, o que era bairro, aonde Olha. que era isso, o que era Praça da Liberdade, sabe? E a gente... Uma geração que não andou de ônibus também, né? Exatamente. E a gente pegava ônibus, andava de ônibus, ia pra escola de ônibus, a gente sabia nome de rua, sempre soube o nome de tudo quanto é rua. Sabia tudo. Eu vejo isso também, que meu caçula tá com 22 anos, eu sinto isso em casa. Onde eu vou falar, olha o nome da rua, eu quero ir nesse endereço, olha o nome da rua. Nós Porque os falamos meninos isso. não têm essa cultura, essa educação que a gente teve. Exatamente. E a A gente... vida tá muito fácil. Né? Tá mais tranquila também para uma determinada classe social, Sim. né? Que tem um poder aquisitivo para ter carro. Mas mesmo os meus meninos no ensino médio, eles tomaram um ônibus, os meus gêmeos. Que agora sim já dirigem, né? Mas tem muita dificuldade. O que é interessante que você me perguntou? Claro, vamos lá, abre aí que eu vou abrir de cá. Quando você fala daí, eu mostro. Olha, Porque também eu queria falar com você, é verdade que Belo Horizonte foi a primeira cidade planejada, porque dentro da Avenida do Contorno é tudo planejado bonitinho, né? É planejada e tem uma lógica que é muito interessante para se estudar a cidade. Maravilhosa mesmo. Que é a questão dos estados, das dos capitais estados e das tribos tribos indígenas. Que hoje é pauta, né? Os indígenas estão a pauta de qualquer escola pública. O que não era, né? Por exemplo, na minha época, na minha geração, eu estudei em escola pública, não tinha tanta essa visibilidade. No começo do livro, uma coisa que as crianças e os adolescentes adoram ver você vê aqui a página 12. Deixa eu abrir minha página 12 aqui. Mostra aí como que eram 12. as casinhas de pau a pique. do Curral del Rei. E essa é muito interessante, essa foto, porque essa é a foto da Casa da Papuda. Que, como o Curral del Rei ficava longe do mar, né, a gente tinha uma incidência grande de bócio. Verdade? Verdade, essa é uma verdade Eu tenho científica. a minha família do interior de Diamantina e as funcionárias todas tinha papo. Muita gente com papo. Porque não tinham... O iodo na água. Iodo na água. Assim, a minha mãe era muito cuidadosa, a gente já tinha costume de ir pra praia e tal. E eu lembro, né, eu tô com 64 anos, que ela dava pra gente em gotas iodo. Verdade.
Você tomou também, Tomei Fernanda? também. Nós também tomávamos em Iodo em Gota. Que é uma coisa. Essa é uma foto muito E interessante. essa casa da Papuda, ela ficava onde? Essa casa da Papuda ficava na Praça da Liberdade. Exatamente. Um ponto que eu acho assim, que é um ponto muito importante da cidade, tanto como arquitetura, como registro, né, do começo da cidade burocrata, É lindo. o palácio. É linda a praça, é linda. É um lugar que, por exemplo, foi muito frequentado e voltou a ser frequentado antes da pandemia, porque eu tive filhos adolescentes que iam muito lá, né, para passear. E quais as curiosidades, para os dois, essa pergunta, que vocês podem contar, que nós vamos encontrar aqui no livro, mais detalhes dentro desse livro? Bom, a gente tem, por exemplo, uma parte cultural muito interessante, que assim, são os carnavais, que agora, né, voltaram a Belo Horizonte. Voltaram, porque Belo Horizonte ficou um tempo, cidade morta. Então, a gente tem também registro, né, do carnaval antigo. O curso, né, início do século XX. Início do século XX. A gente tem foto antiga de pontos interessantes, como o Minas Tênis Clube, o primeiro, com ainda aquele... Como é que chama? Trampolim, Trampolim. né? Altíssimo, né? Que agora foi... Foi na tudo restauração para as Olimpíadas, né? Foi retirado, mas que a gente tem o registro histórico e a gente tem também toda a história cultural. E ela está... Para o professor, é muito fácil. Qual página que você está? Qualquer página que você abrir... Ah, entendi, que tem Essa linha do tempo aí embaixo, né? Aqui embaixo. Deixa eu mostrar a linha do tempo para o nosso telespectador. Isso é a referência para o professor. Ela abre para inúmeras pesquisas. Né? Então, ele vai conhecer o fato e, a partir dali, o aluno vai trabalhar o seu bairro, vai trabalhar a sua localidade e vai expandir a pesquisa. Maravilhoso, É muito bonito porque isso. se a pessoa estiver fora de localização, basta vir aqui no rodapé, Sim. que tem todas as informações dos anos, do que foi e o que está sendo. O que aconteceu de mais importante em todos os anos. Outra coisa interessante é que o livro fala também da ecologia, ele fala de meio ambiente, ele fala do clima. Sim. Ele fala, inclusive, né, da fama de Belo Horizonte, que era um local para onde vinham os tuberculosos. Para Né? ser A tratado. gente teve Noel Rosa em Belo Horizonte. Então, a gente tem referência a isso. E a parte econômica, a industrialização, a formação da gente de Belo Horizonte também. Sim. Perceberam a destruição também na Serra do Curral, como que era antes, Também como que é está hoje, apontado, o que está por trás disso. Hoje eles falam que é só uma carcaça que tem, que está toda cavada por trás. Tá né? mesmo. Exatamente. A gente... Em torno de tudo, né? tudo. Você pega aqui a região da Amazonas, a região de Birité, enfim, né? né, gente? É uma Serra tristeza, da Moeda, é uma loucura. Enfim, mas é a realidade. É a nossa né? realidade. É a nossa realidade. Nós somos um estado Mineiro. mineiro. Por isso que chama Minas Gerais, né? Não podemos fugir disso. O que É tem que verdade. haver é uma compensação social real. né? Tem que encontrar um meio termo nisso aí, né? Não é só destruir também, não. Tem que ter uma reconstrução. Qual o pedaço da cidade que vocês mais gostam? Fernando, qual o pedaço que você mais gosta? A Pampulha. Pampulha. A Pampulha, por tudo que ela oferece, né? O clima, o acervo, o patrimônio histórico e artístico, né? Hoje, patrimônio cultural da humanidade, a Pampulha, a igreja, o museu, né? A Casa do Baile. Então, é um lugar espetacular, propício à prática de esporte. Então, é a nossa praia. É a nossa praia. Então, nós temos ali um turismo, felizmente, cada vez mais ativo, né? E espero que isso aconteça da melhor maneira, que
eu acho que falta em Belo Horizonte abrir espaço para a população, para o pedestre, para Entendi. o público. Nós estamos completamente invadidos pelo automóvel. É verdade. Eu acho um absurdo a orla da Lagoa da Pampulha ter o trânsito que tem. É verdade. Eu acho que isso Final de semana tinha que fechar, né? deve mudar, até por respeito e ampliação do nosso turismo. Com certeza. E você, qual o lugar da cidade que você mais gosta, Cristina? Bom, eu, como sou da Zona Sul e frequentei por demais na minha adolescência a Praça da Liberdade. Era lá e A feira de comida, É né? fantástico também. feira de artesanato, era lá. O Xodó, que era um ponto É verdade. que a gente ia para paquerar. E é interessante que esse retorno dos jovens à Praça da Liberdade, porque há depoimentos, inclusive, sim, a minha mãe, que está até aqui citada também, escritora, poeta, ela tem um livro que foi publicado nos 100 anos de Belo Horizonte, mas são só textos poéticos e de... Foi uma coletânea, uma antologia sobre Belo Horizonte. E ela fala, né, ela publica referências de Carlos Drummond de Andrade e de outras gerações, inclusive da dela, do footing, Verdade. que era muito feito fantástico. também ali na Praça da O nosso Liberdade. quase era um footing também. A gente ia comer cachorro-quente no Cachorro- show. Não era Sim, cachorro-quente, não tinha sim. hambúrguer. Ia muito. Era Feira cachorro hippie, quente, quinta-noite. Feira hippie domingo, que era hippie quinta-noite e sábado de melhor. Outro lugar que eu acho assim, muito interessante, apesar de que é no centro e que as pessoas precisam também ocupar, que eu tive experiência, o Fernando também, né, de a gente trabalhar no Palácio das Artes, com Sim, exposições. maravilhoso, É um espaço maravilhoso. Maravilhoso. Ele tem cinema, tem a sala Humberto Mauro, Humberto É, Mauro. maravilhoso. que é maravilhosa. Teatro. Tem teatro. Ótimas Ah, é verdade, galerias. gente. Nós temos, se a gente Maravilhoso. for olhar, então por isso que eu falo com você, a gente lê o livro. A riqueza da nossa cidade, aonde que as pessoas podem adquirir este livro, gente? Bem, ele pode ser adquirido nas livrarias, né? E pelo site da editora, editoraconarte.com.br, ou na Amazon. Então tem. Não, em tá todos fácil os lugares. demais, Tá muito gente. fácil. Então, olha só. Aqui na tela, a site www.editoraconarte.com.br, no site da Amazon e das melhores livrarias do ramo. Exatamente. E está contemplado também a nossa culinária, a cozinha mineira e os bares de Belo Horizonte, que são fantásticos. Muito importante essa informação. Muito. Isso. A cozinha mineira é muito importante. É uma boa Gente, lembrança. delícia de conversa. Eu ficaria amanhã todo, mas o nosso tempo já estourou. Muito obrigada Obrigado pela a companhia você, de Mania. vocês aqui. Obrigada por vocês terem vindo. E convido você, gente, leia. Compra o livro, leia. Vamos aprender mais sobre a nossa cidade, a nossa culinária, os botecos, os lugares que aqui tem. E Deus abençoe muito o trabalho de vocês. Muito obrigada. Amém. Muito Muito obrigada. obrigado. E eu só queria falar uma última coisa, que o texto é um texto muito acessível, não é um texto difícil, não tem uma linguagem acadêmica. Então... É um bate-papo. É um bate-papo, qualquer pessoa... né, Todo mundo consegue. Que sabe ler, vai entender. Pode né? entender. Facinho. Então é isso mesmo. Fernanda, você quer acrescentar alguma coisa? Não, é isso. Só agradecer. Muito obrigado, Maninha, pelo espaço que Sempre, abriu para sempre que divulgarmos quiserem, o estamos trabalho. aqui à disposição. E estamos às ordens. Muito Nós muito também. bacana. Muito obrigada, Cristina. Deus Obrigado. abençoe muito, viu, Amém. gente?